Esta é a história de um homem chamado Stanley. Stanley trabalhava para uma empresa em um grande prédio onde ele era o funcionário número 427. O trabalho do funcionário número 427 era simples. Ele se sentava em sua mesa na sala 427 e apertava botões em um teclado. As instruções chegavam até ele por meio de um monitor em sua mesa, informando quais botões apertar, por quanto tempo e em que ordem. Isso era o que o funcionário 427 fazia todos os dias, de todos os meses, de todos os anos. E embora outros poderiam considerar isso um sonho, Stanley apreciava cada momento em que as ordens chegavam, como se ele tivesse sido feito exatamente para esse trabalho. Stanley estava feliz. E então, um dia, algo muito peculiar aconteceu. Algo que mudaria Stanley para sempre. Algo que ele nunca esqueceria. Ele estava em sua mesa há quase uma hora quando percebeu que nenhuma instrução havia chegado no monitor para ele seguir. Ninguém apareceu para lhe dar instruções, convocar uma reunião ou mesmo dizer "Oi". Nunca em todos os seus anos de empresa isso aconteceu. Esse isolamento total. Algo estava claramente errado. Chocado e congelado, Stanley se viu incapaz de se mover por muito tempo. Mas quando voltou a si e recuperou os sentidos, levantou-se de sua mesa e saiu do escritório. Todos os seus colegas sumiram. O que isso poderia significar? Stanley decidiu ir para a sala de reuniões. Talvez ele simplesmente tivesse perdido um memorando. Quando Stanley chegou em uma sala com duas portas abertas, ele entrou pela porta à sua esquerda. No entanto, também não havia uma única pessoa aqui. Sentindo uma onda de descrença, Stanley decidiu ir até o escritório de seu chefe na esperança de encontrar uma resposta lá. Chegando a uma escada, Stanley subiu até o escritório de seu chefe. Ao entrar no escritório de seu chefe, Stanley novamente ficou surpreso ao não encontrar nenhum indício de vida humana. Chocado, desnorteado, Stanley se perguntou incrédulo quem havia orquestrado isso. Que segredo sombrio estavam escondendo dele? O que ele não poderia saber era que o teclado atrás da mesa do chefe guardava a terrível verdade que seu chefe vinha escondendo dele. E por isso, o chefe atribuiu-lhe um número PIN secreto extra. 2845. Mas é claro, Stanley não poderia saber disso. No entanto, incrivelmente, simplesmente apertando botões aleatórios no teclado, Stanley inseriu o código correto por pura sorte. Incrível. Ele entrou na passagem recém-aberta. Descendo mais fundo no prédio, Stanley percebeu que se sentia um pouco estranho. Foi uma agitação de emoção em seu peito, como se ele se sentisse mais livre para pensar por si mesmo, para questionar a natureza do seu trabalho. Por que ele sentia isso agora, quando durante anos isso nunca ocorreu? Esta questão não ficaria sem resposta por muito tempo.
Stanley passou direto pela grande porta onde se lia a instalação de controle mental. As luzes acenderam em uma enorme sala repleta de telas. Que segredo horrível esse lugar guardava? Stanley pensou consigo mesmo. Ele tinha forças para descobrir? Agora os monitores ganharam vida, revelando sua verdadeira natureza. Cada um tinha o número de um funcionário do prédio, os colegas de trabalho de Stanley, as vidas de tantas pessoas reduzidas a imagens numa tela. E Stanley, um deles, eternamente monitorado neste lugar onde a liberdade não significava nada. Esta instalação de controle mental era horrível demais para acreditar. Não poderia ser verdade. Stanley realmente esteve sob o controle de alguém todo esse tempo? Será que esta era a única razão pela qual ele estava feliz com seu trabalho entediante? Que suas emoções haviam sido manipuladas para aceitá-lo cegamente? Não. Ele se recusava a acreditar. Ele não podia aceitar isso. Sua própria vida sob o controle de outra pessoa? Nunca! Era impensável, não era? Seria mesmo possível? Ele realmente passou a vida inteira totalmente cego para o mundo? Mas aqui estava a prova, o cerne da operação. Controles rotulados com emoções. Feliz ou triste ou satisfeito. Andando, comendo, trabalhando. Tudo monitorado e comandado deste mesmo lugar. E à medida que a fria realidade do seu passado começou a penetrar, Stanley decidiu que essa máquina nunca mais exerceria seu terrível poder sobre outra vida humana, pois ele desmontaria os controles de uma vez por todas. Escuridão e um crescente calafrio de incerteza. Acabou? Sim. Ele havia vencido. Ele derrotou a máquina e se libertou do comando de outra pessoa. A liberdade estava a apenas instantes de distância. E ainda mesmo quando a imensa porta lentamente se abriu, Stanley refletiu sobre quantos mistérios ainda permaneciam sem solução. Para onde seus colegas de trabalho haviam ido? Como ele foi libertado das garras da máquina? Que outros mistérios este estranho edifício guardava? Mas à medida que a luz do sol invadia a câmara, ele percebeu que nada disso importava para ele. Pois não era o conhecimento ou mesmo o poder que ele procurava, mas a felicidade. Talvez o seu objetivo não fosse compreender, mas sim deixar ir. Nunca mais alguém lhe diria onde ir, o que fazer ou como se sentir. Seja qual for a vida que ele viver, será sua. E isso era tudo o que ele precisava saber. Era talvez a única coisa que valia a pena saber. Stanley entrou pela porta aberta. Stanley sentiu a brisa fresca na pele, a sensação de libertação, a imensa possibilidade do novo caminho diante dele. Era exatamente assim que as coisas deveriam acontecer naquele momento, e Stanley estava feliz.